Como o professor de academia pode crescer na profissão e não se sentir desvalorizado? Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a Semana do Personal Sênior, que é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto. A Semana do Personal Sênior é um evento onde eu explico o passo a passo para você, que é profissional de educação física, faturar aí acima de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. E você já pode se inscrever para esse evento, tá? De novo, né? Gratuito. Como é que você faz para fazer essa inscrição? É só ir no link que está na nossa bio, né? Sabem que é a bio, né? Vai lá no perfil, na página da Ativa, embaixo do nome é a bio, que é a biografia. Lá na biografia vai ter um link. Então basta vocês irem lá na biografia, na bio, clicar nesse link. Muito bem. O link, quando vocês clicarem, esse link vai levar vocês a uma página de inscrição. Aí basta vocês colocarem o nome de vocês e o e-mail que vocês vão estar já cadastrados aí para participar da semana do Personal Sênior. É bem fácil, super tranquilo de fazer a inscrição, tá? Gente, nesse conteúdo de hoje eu vou falar como é que o professor de academia ele pode crescer na profissão e também se sentir mais valorizado, né? E esse assunto é um assunto que por vezes é um pouco delicado, né? E incomoda muitos de nós aí profissionais de educação física. Não sei vocês, mas eu que já fui por muitos anos professor de academia, eu já me senti assim várias vezes, né? Em certos momentos. Aquela questão de se sentir desvalorizado, né? E aí bater um desânimo, né? Aquela desmotivação para trabalhar. E por que isso? Talvez pela questão financeira, porque a gente sabe que o valor de hora-aula de um professor que trabalha academia não é elevado, né? Às vezes, esse professor de academia, ele não tem nem a carteira assinada, né? Isso aí é um problema, porque imaginem vocês, esse profissional, esse professor de academia, ele não pode nem tirar férias. Ou quando ele vai tirar férias, ele não recebe para isso, né? Então é uma situação bem delicada, né? Ou então, eu não sei se já passaram por isso, mas vem um aluno e fala assim para vocês: ah, professor, nem precisa montar treino para mim, porque eu peguei aqui de um aplicativo que eu tenho no celular. Putz, isso aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, tá? Então é meio complicado, né? Isso aí bate aquela sensação assim de desânimo, sabe? E eu realmente me senti muito desvalorizado nesses momentos. Quando você é personal, será que acontece isso? Olha só, quem nunca passou por isso? Um aluno seu chega para você e fala o seguinte: ah, professor, eu queria te contratar como personal. Eu gosto muito de ti como professor. Só que o teu trabalho é muito caro. Poxa, muito caro. Aí ele começa a treinar com outro personal que cobra muito mais barato, né? Ou começa a trabalhar com um estagiário. Putz, aí é fogo, né? Para não falar outra coisa. Então, gente, para vocês poderem visualizar um pouco mais do que eu quero trazer aqui hoje, eu trouxe aqui comigo algumas informações que eu tirei do site do Simpef. O Simpef, eu não sei se vocês conhecem, é o Sindicato dos Profissionais de Educação Física. Tá? Então eu peguei do site do Simpef-RS, que é o Simpef, né, o sindicato aqui do Rio Grande do Sul, onde eu atuo. Tá? Nessas informações aqui, eu trago o salário base dos professores de academia, ou seja, o piso salarial para essa categoria.
Só para mostrar para vocês do que eu tô falando aqui, tá? Então, olha só, esses valores, eles foram estabelecidos no final de 2022 e eles permanecem até hoje, tá? Então, primeiro, vou falar em relação a valor de hora-aula, tá? Então, profissionais que exercem atividades em clubes, né, ou em entidades que são abrangidas pelo conselho, pelo sindicato, se esse profissional é formado, o valor padrão dele de hora-aula é R$ 12,33. Esse é o padrão, ok? Agora, se esse profissional, esse professor de academia, ele investiu, se qualificou e fez uma pós-graduação, então ele fez uma especialização, tá? O valor dele aumenta. Olha só, o valor dele era R$ 12,33. Se ele fez uma pós-graduação, ele tem um aumento e o valor dele passa a ser R$ 12,93. Ou seja, aumentou 60 centavos. Depois de ter passado 1 ano e meio, 2, num curso de especialização, investindo, né? Eu não sei quanto que é hoje um curso de especialização, até na cidade de onde vocês moram aí, por exemplo. Aqui em Porto Alegre, eu fiz 2 pós-graduações, tá? E era em torno, deixa eu ver, me lembrar aqui, eu sei que eu pagava cerca de 14, 15 mil reais, um curso de pós-graduação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em quanto tempo a gente conseguiria tirar esse dinheiro de volta? Bom, vamos continuar aqui. Se esse profissional, além da especialização, ele tem mestrado, pô, mestrado, né? Mais 2 anos aí, estudando, dando duro, aumenta. Aí já aumenta um pouco mais o salário, tá? A hora-aula dele vai para R$ 18,34. Então, de 12,33 de formado para 12,93, agora com mestrado vai para 18,34. Ainda tem a categoria de quem tem doutorado, tá? E aí vai aumentar mais um pouco. Quem tem doutorado passa a receber R$ 22,88 a hora-aula, tá? Não sei como é que é no estado de vocês, na cidade de vocês. Até se alguém souber, pelo menos ter uma ideia de valor de hora-aula, coloca nos comentários para mim aí. É interessante saber disso, né? Nos outros locais aqui do Brasil também, tá? Mas o que se pode perceber, né, gente, é que é um valor baixo, né? É um valor baixo, pelo menos eu acho, pelo trabalho que a gente presta, pela importância que o nosso trabalho tem. E outra coisa, né? Vocês conseguiram perceber ali que a diferença para quem tem uma pós-graduação também é um valor que muda muito pouco, né? Então, o piso salarial, se a gente for pensar aqui que o profissional, o professor de academia, trabalha 8 horas por dia dentro da academia, o salário dele no final do mês vai ser 1.900 e uns quebrados. É menos de 2 mil reais por mês, né? Depois de ter passado não sei quantos anos lá na graduação, ter feito cursos, enfim, menos de 2 mil por mês. E, gente, por que é assim, será? Será que isso aí é culpa do conselho? Será que isso é culpa das pessoas que não valorizam o nosso trabalho? Ou será então que a culpa é nossa mesmo, né? Na época da pandemia, eu vou dizer para vocês que foi o momento que eu mais me senti valorizado como profissional, por incrível que pareça, né? A gente passando por aquele estado horrível aí de não poder sair de casa, né? Todo mundo com medo. Por incrível que pareça, foi o momento que eu mais me senti valorizado como profissional. Isso porque, né? Porque as pessoas não podiam ir mais nas academias, não podiam mais treinar. Por outro lado, também elas viam que aumentavam o número de doenças crônicas. Claro, as pessoas não faziam mais nada, ficavam dentro de casa,
mudavam totalmente os hábitos de vida. Não sei vocês aí, mas eu recebi muitos alunos com doenças crônicas depois da pandemia. Né? Eu até digo assim que é uma pandemia pós-pandemia. Né? Toda a pandemia lá do coronavírus, enfim, e depois disso começou a pandemia de doenças crônicas. Eu tenho academia, nossa, que eu recebo de alunos até hoje, né, falando, poxa, fiz avaliação na época da pandemia, eu tinha 10 quilos a menos. Eu não tinha esses problemas que eu tenho hoje. Então, né, gente, diabetes, hipertensão, depressão. Nossa, quanta gente com depressão. A verdade é que mudou muito, né? Mudou muito isso. E, gente, independente de aqui achar um culpado, né, a questão é que, sim, a gente pode valorizar a nossa profissão. Né? Um professor de academia, para aumentar o seu salário, para poder ganhar mais, o que normalmente ele faz? Ele começa a pegar alunos de personal. Né? E se a gente for ver, é muito vantajoso em relação a valores. Né? Vamos lembrar o que eu falei antes ali. Quanto que ganha um professor de academia que tenha, como é que eu falei por último ali? O doutorado. Ele ganha R$ 22, né? Quanto que ganha um personal trainer? Valor de hora aula. Você tem ideia? Aí onde vocês moram, por exemplo, na cidade onde vocês moram, qual é o valor médio da hora aula de um personal? Né? Aqui, olha, vou dizer assim, a média que eu vejo, R$ 80. Né? Então, é vantajoso. Em relação a valores, é mais vantajoso ser personal, não tem a menor dúvida. E só a gente perceber assim, um personal que tenha daqui a pouco 5 alunos, daqui a pouco nem precisa ter 5, tem 4, 5 alunos, é a média, ele vai ganhar a mesma coisa que um professor de academia trabalhando, né, 8 horas dentro da academia. O Rogério comentou aqui. Tudo bom, Rogério? Depende da região. Verdade, depende da região. Isso aí é um fator que, claro, muda, né, o valor de hora-aula. Mas eu aqui, Rogério, analisando aqui várias regiões da cidade, eu vejo aqui, inclusive eu pesquiso, né, na internet e tal, e o valor médio é R$ 80, tá? Pois é, gente. O problema é o seguinte, se é que é um problema, né, que o trabalho de personal, ele pode ser mais instável. Né? Ele pode ser mais instável, pode ter uma variação maior de alunos, tá? Mas isso não é uma regra, isso depende, né? Se um personal entregar resultado e fizer daqui a pouco um bom trabalho com o seu aluno, a possibilidade desse aluno abandonar ele é muito baixa, é muito pequena. Né? Então, gente, ainda mais se esse aluno for idoso. Tá? Eu já trabalhei com tudo que é tipo de público, com adulto, com criança, agora, claro, com pessoas idosas. E, gente, pessoa idosa, se ela recebe um bom atendimento e ela tem confiança no personal, dificilmente ela vai trocar esse profissional. Dificilmente. Bom, mas quando eu fui ali professor de academia, a verdade é que as coisas começaram a melhorar para mim quando eu me tornei autônomo, quando eu migrei para o trabalho de personal, né? E quando eu tomei a iniciativa de mudar isso, porque eu pensava, pô, se eu for professor de academia para sempre, eu não vou conseguir evoluir na profissão, não vou conseguir alavancar. Eu vou seguir sempre no mesmo padrão. Vou ficar trabalhando o dia todo e não vou ganhar mais por isso, né? Mas claro, né, gente, é bom frisar assim que não foi uma decisão de mudar simplesmente de um dia para o outro. Ah, vou virar personal agora, vou abandonar a academia e pronto. Não, isso aí eu fui indo aos poucos, né? Então, teve um momento que eu
tirei algumas horas da academia e comecei a pegar mais alunos de personal. E assim foi indo. No momento que eu achei que era mais vantajoso realmente eu focar só no personal, aí eu saí completamente da academia, porque era muito mais vantajoso para mim. E é claro que eu tive que me qualificar para isso. Eu tive que me preparar para oferecer um serviço qualificado, obviamente, que fizesse eu mudar de prateleira, né? Então, a primeira dica que eu posso dar para quem quer se sentir mais valorizado na profissão é se valorizar. Parece simples, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Me qualificando, me qualificando. Então, você se qualifica, adquire mais conhecimento, né? E passa esse conhecimento às pessoas que você vai atender. Pode ter certeza que essas pessoas vão te reconhecer, né, e te valorizar muito mais por isso. Tá? Então, transmitir conhecimento passa uma sensação de segurança para o nosso cliente. E assim, claro, ele vai ter mais confiança no nosso trabalho. E isso, gente, pode ser feito também em academia, sendo professor de academia. Aliás, deve ser feito, né? Porque é assim que você passa a ser reconhecido dentro da academia. Tá? E claro, vai aumentar as chances de conseguir captar um aluno dentro da própria academia, né? Imagine vocês daqui a pouco uma pessoa que vocês atendem na academia, se ela pensar em ter um personal para ela. Vocês acham que ela vai procurar por outro profissional? Se vocês atenderam bem ela, entregaram resultados, se dedicaram por ela, obviamente que ela vai pegar vocês, né? Então vocês já vão fazendo aquele trabalho de base dentro do local onde vocês atuam. Quando eu era professor de academia, o que eu mais queria é que chegassem para mim pessoas com restrições. Ah, era o que eu mais gostava. Porque eu ia atrás de todas as informações. E tiveram muitos casos que eu entrei em contato com um médico, com um fisioterapeuta dos alunos, sendo que eu não era a personal deles. Mas eu queria, até era dedicado a pegar a informação e passar o treino o mais seguro possível para aquela pessoa. E assim eu comecei a chamar atenção. Coisas que os meus colegas naquela época não faziam, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, fazer uma analogia, tá? Vocês daqui a pouco vão viajar, compram aí uma viagem aí, vão sair. Aí o que acontece? Para viajar, a gente, claro, tem que pensar em toda a viagem, né? Pô, onde vai ficar? Se lá vai ter que alugar carro, tem transfer, tem, sei lá, se querem num evento, você tem que comprar ingresso para o evento. Aí, se vocês pagam um pouquinho a mais, vocês podem ir por uma empresa que faz todo esse serviço para vocês. Então, por duas vezes que eu fiz uma viagem mais longa, eu optei por pegar a CVC. Não é propaganda nem nada, mas estou falando de uma marca que realmente fez sentido para mim. Eu valorizo essa marca. Porque eles fizeram eu ganhar muito tempo nas viagens que eu fiz. Eu ia para um evento que eu queria, eu já tinha ingresso comprado na mão, eles compravam para mim. Aí eu via que tinha uma galera na fila, assim, filas quilométricas, assim. E eu não entrava na fila, eu entrava por outro canto. Paguei um pouco a mais, porém, eu ganhei muito dinheiro, ganhei muito tempo na minha viagem. E aí, por que eu estou falando isso? Que daqui a pouco um aluno também, né, na hora de contratar um personal, ele vai pagar um pouco a mais para ter um serviço qualificado de quem ele já conhece, do que daqui a pouco pagar só uma academia ou pegar um personal que seja estagiário ou um personal que ele nem conheça, né? Ah, Guilherme, mas eu não tenho dinheiro para me qualificar, eu não tenho tempo. Gente, essa história de não ter tempo e não ter dinheiro, isso é uma coisa que não cola mais, né? Poxa, tempo todo mundo tem. Tempo é igual para todo mundo tem 24 horas no seu dia. Vocês já viram pessoas aí que são bem-sucedidas? Eles vão para academia às 5 da manhã.
começam a trabalhar às 7, trabalham o dia inteiro e eles têm tempo para tudo. E dinheiro? Será que vocês não conseguem guardar um pouquinho por mês para aplicar na profissão de vocês? Para qualificar o trabalho de vocês? Hoje em dia, a gente consegue se qualificar e nem precisa estar investindo, por vezes. Se vocês forem na página aqui, na minha página da Ativa, tem diversos conteúdos onde vocês pegam informações e não precisa pagar nada. E tem várias outras páginas e sites, né, que são confiáveis, que vocês podem daqui a pouco se qualificar. E nem precisa pagar. Basta querer. Tem uma aula que eu falo sobre organização profissional, tá? E eu me baseio muito numa experiência que eu tive com uma coach empresarial. Trabalhei com ela por um bom tempo e ela me ajudou muito, muito. Me deu muitas informações boas que eu trago para a minha vida até hoje, principalmente para a minha carreira. E uma dessas partes que ela fala é de organização de lucros, né? Então eu mostro em uma dessas aulas como é que o personal, né, ou o professor pode se organizar em relação a isso, né? Inclusive acho que vai ter uma live que fala sobre isso nessa fase de aquecimento para a semana do Person, tá? Aí eu vou avisar todo mundo. Então, gente, tempo e dinheiro é questão de prioridade. Prioridade. O que você quer para o seu futuro? Qual é o objetivo de vida que você tem? Você pode, daqui a pouco, não assistir um filme e dedicar esse tempo para estudar, para se qualificar. Você pode, uma vez ou outra, deixar de jantar fora e guardar esse dinheiro para fazer um curso, se for o caso, comprar um acessório. Pode. A segunda dica que eu quero trazer aqui é se especializar em um nicho de atendimento. Você conhece aquela frase que diz o seguinte, ó, quem sabe um pouco de tudo não sabe muito de nada, né? Para fazer uma analogia aqui, imaginem vocês aí que vocês tenham aí um problema no joelho, sofreram uma ruptura no menisco, tá? Suposição. Vocês vão consultar um ortopedista ou um clínico geral? Vão no ortopedista, né? Muito mais confiável, uma pessoa que se dedica só a esse tipo de problema. Agora, uma outra situação, imagine vocês aí que o ar-condicionado da casa de vocês estraga. Vocês preferem chamar para arrumar aí uma empresa que trabalha só com manutenção de ar-condicionado ou vocês preferem chamar o Zezinho faz tudo? Sabe? Sempre tem, né? Aquele que é encanador, elétrico, jardineiro e de vez em quando faz bico de segurança, né? Quem vocês preferem? Ah, mas vou pagar um pouquinho a mais. Bom, paga um pouco a mais e tem o seu problema resolvido, nunca mais vai se incomodar, sabe? Na nossa área é a mesma coisa. Ou você é um personal que atende todo mundo, adulto, criança, idoso, gestante, enfim. Ou você é especializado em apenas uma área e você tem muito conhecimento sobre essa área, tá? Gente, eu já fui de tudo, eu já atendi tudo que é público, tá? Hoje eu atendo só idoso, mas eu já fui esse tipo de profissional. Qual é a vantagem de se dedicar a apenas um público específico? Primeira coisa é que você se torna uma referência para essas pessoas. Pô, aquele ali, eu conheço o Guilherme faz atendimento só de pessoas idosas, ele é especialista nisso. Ah, o fulano é especialista em gestantes. Segundo, é que vocês vão ter um diferencial em relação a outros profissionais, né? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, quem é que vocês preferem contratar? Uma empresa que arruma especializada em arrumar ar-condicionado ou um profissional que faz tudo, meia boca?
Com isso, você se especializando, tendo mais conhecimento sobre um assunto, vocês têm condições de aumentar a hora-aula de vocês, tá? Outra coisa, vocês vão ter menos concorrência. Isso é certo. Quais são os profissionais, quais são os personagens hoje que vocês conhecem que atendem somente o público idoso? Vocês sabem? Sabem me dizer? Eu conheço alguns, tá? Conheço alguns poucos, pelo menos aqui na minha cidade, em Porto Alegre. Claro, na internet também, vai pesquisando, começa a conhecer, tá? Mas vamos pensar que a gente trabalha presencialmente. Qual é a concorrência na academia que você atua, que você tem? Tem outro personal que atende só idoso? É difícil, né? É difícil. Dessa maneira, você vai ter mais retenção de aluno. Por quê? Porque no momento que a pessoa é atendida por um profissional que é especializado, vocês acham que ela vai abandonar esse profissional para contratar um outro, que daqui a pouco nem especializado é? Muito difícil também. E com isso você passa a ser mais valorizado pelo seu cliente. O que acontece com o profissional, se ele é mais valorizado? Ele se sente mais confiante, a autoestima aumenta, né? Então o profissional vai trabalhar com mais confiança, com mais disposição e vai entregar sempre o melhor possível para o seu cliente. Eu direcionei meus atendimentos ao público idoso, tá? E foi assim que eu consegui crescer na minha carreira. Ah, Guilherme, mas eu não gosto de trabalhar com idosos. Tenho medo de machucar eles. Gente, se vocês forem parar para pensar, hoje no Brasil é considerado idoso, né, idosa, uma pessoa que tem acima de 60 anos. Poxa, 60 anos. Imagine uma pessoa que vocês conhecem com 60 anos. Vocês consideram ela idosa? Então, tem, tem diferentes níveis de idosos. Lembro que quem acompanha aqui os nossos conteúdos aqui na página, sabem que eu vivo falando aqui que os idosos podem ser classificados em 5 níveis, de acordo com a sua capacidade funcional. Inclusive, tem idoso da elite física, que pratica esporte. E aí você vai ter medo de machucar esse idoso? Um idoso que sempre praticou esportes e pratica até hoje. Não tem por que ter esse medo, né? Terceira dica, para você se qualificar mais, você professor de academia, você personal trainer, é utilizar um método específico. Então, quanto mais conhecimento e organização você demonstrar para o cliente de vocês, mais ele vai ter confiança, né? E mais profissional vai ser o seu trabalho. É profissionalismo ter um método. Então, você tem que apresentar para o seu cliente a sua forma de trabalho, né? Como e por que você vai trabalhar dessa maneira com o seu cliente. Ah, tive uma ruptura de ligamento cruzado. Aí eu vou lá e vou explicar. Planejamento aqui, né? Vai ter uma fase inicial. Depois a gente vai trabalhar em cadeia cinética fechada. Poxa, cadeia cinética fechada? Nunca ouvi falar nisso. Pois é, vai explicando o seu método de trabalho. E aí a pessoa escutando isso, poxa, valoriza, sabe? Ela fica mais confiante, pô, esse cara tem conhecimento, ele sabe que ele está falando para mim. Então, ter um método de trabalho ajuda muito na qualificação profissional e você ganha muito em tempo. Imaginem aí que vocês, personagens, são uma empresa. E a empresa tem um padrão de atendimento, onde todos os funcionários, independente do setor, eles sabem exatamente o que fazer e como fazer. Né? Muitas empresas, inclusive, os clientes sabem como funciona essa empresa. Vamos citar um exemplo aqui, pegar um exemplo de fora, tá? McDonald's. Todo mundo sabe como é que funciona. Vocês vão lá e vocês vão pedir o número tal. Ah, mas eu quero botar o creme de não sei aonde aqui. Não, 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 não pode.
Não pode? Já está feito, está definido o que você vai fazer. E todo mundo sabe como é que é. Personal é a mesma coisa. Então você tem que estabelecer um padrão, né, dos seus valores de mensalidade, tem que ter um padrão, uma estrutura de treino definida, uma estrutura de avaliação física definida, tem que ter as suas regras de trabalho, e isso você vai passar para o aluno de vocês. Tem que ter uma estratégia de como vender o seu serviço, parte de marketing, tá? A diferença para uma empresa é que nesse caso é tudo com o personal. É ele que vai definir. Claro, pode chegar uma situação que daqui a pouco ele esteja com muita gente e ele tem uma pessoa auxiliando, ele tem uma secretária. Acontece também. Ah, mas Guilherme, eu não tenho método. Como é que eu faço? Você pode ter. O importante é você seguir uma linha, né? Seguir uma linha em que você acredita e não ficar pipocando. O que eu quero dizer com ficar pipocando? Ah, você vai pegar um determinado assunto lá, uma lesão que o seu aluno tem, e você vai em 30 fontes para descobrir o que você vai fazer com o seu aluno. Que tipo de treino vai passar para ele. Mas, 30 fontes, você acaba se confundindo muito mais do que daqui a pouco tomando uma decisão de qual fonte você vai seguir. Então, sigam uma linha de trabalho, tá? E vão em frente. Eu, por exemplo, criei o Ativa 10K, tá? É um método que dá todo o suporte do meu trabalho, tá? Então, desde o jeito de conversar com o meu aluno idoso, até como fazer o planejamento de treino dele. Eu tenho estruturado minha avaliação física, eu tenho estruturado a minha sessão de treino, o jeito que eu vendo, o jeito que eu converso com o meu aluno, a velocidade da aula, tudo eu tenho estruturado. É claro que pode diferenciar de acordo com a característica do aluno, mas eu sigo um padrão e eu ganho muito tempo com isso. É muito eficaz ter um método. E como eu falei para vocês, valoriza o trabalho, se torna muito mais profissional. Quarta dica, gente. Você deve entregar resultado. Isso aqui é fundamental, é importantíssimo. Se você não entregar resultado para o seu aluno, qual é o objetivo do seu trabalho? Por que esse aluno está treinando com você? E aqui eu estou falando em entregar resultado mesmo, tá? Entregar no papel para o aluno ver, né? Ver as mudanças que ele obteve no período que esteve ou está treinando com você. Tem que entregar resultado. Não é no achismo, no subjetivo, sabe? Pô, seu João, eu acho que o senhor aumentou a força, hein? Tá conseguindo fazer bem melhor esse exercício. Não, gente, para com isso. Quanto que ele aumentou de força? Seu João, na última avaliação que a gente fez, eu consegui perceber aqui, ó, pelos resultados, que aumentou 30% a sua capacidade de força de membro inferior. Poxa, diferente. Resultado, está entregando ali, o aluno olha isso, poxa, aumentei 30%. Então não é subjetivo, não é no achismo, certo? Gente, isso aí é para valorizar o nosso passe. Na nossa avaliação, na avaliação da Ativa, a gente faz isso. A gente tem diversos testes de funcionalidade e a gente faz comparações. Comparações entre a última avaliação do aluno, a penúltima e todas as anteriores, desde a primeira. Aí a gente começa a comparar a primeira com a última. E a gente coloca assim, teve uma melhora de tantos por cento na capacidade de gerar força. Teve uma melhora de tantos por cento na flexibilidade de ombro. É totalmente diferente o que a gente entrega para o aluno. Né? Não estou dizendo que, eu acho que o senhor aumentou a sua... Não, eu estou entregando resultado para ele. Isso valoriza demais o meu trabalho. Vocês acham que o aluno não gosta disso? Pô, eles adoram isso, cara. E vão mostrar para os amigos, vão mostrar para os familiares, vão mostrar para o médico. E aí o nosso nome vai circulando, a gente vai fazendo o nosso nome.
né? E as chances aí de captação de alunos só aumentam. Então, o aluno paga mais para ter um atendimento personalizado. Então, é nosso dever entregar um resultado para ele. Certo? A gente tem que fazer diferente. Ele está pagando a mais. Ah, Guilherme, mas é que eu não sei fazer avaliação, né? Não tenho nem dinheiro para comprar os materiais de avaliação. Vocês sabem que a avaliação de aluno idoso é totalmente diferente de uma avaliação de adulto, né? Então, assim, ó, composição corporal, esqueçam, plicômetro, que mais? As referências anatômicas para fazer a marcação, esqueçam isso. Ah, tu não faz, Guilherme? Não, eu faço composição corporal também, mas não é o fundamental. O principal para aluno idoso é a funcionalidade. Então, a gente faz diversos testes e nesses testes não precisa nem aparelho. Não precisa aparelho. E são extremamente fáceis de aplicar. Então, é uma avaliação fácil de fazer e que não precisa de material. Então, você não precisa comprar. Então, essa ideia de, não sei fazer, não tenho dinheiro para comprar, esquece. É uma grande oportunidade que você tem também trabalhando com o público idoso. Por fim, a quinta e última dica é divulgue o seu trabalho. Então você tem que mostrar que você é diferenciado para que as outras pessoas consigam enxergar você. Não adianta você se qualificar, né, ser um bom professor e as pessoas não saberem disso. E aí que vem o momento de realmente vender o seu serviço. Tá? Isso tem que estar estruturado também. E o professor da academia já pode fazer isso. Né? Uma estratégia de marketing. Uma delas é a publicação, é você ter rede social, por exemplo. Né? Então, Guilherme, mas não gosto de me expor, né? Não gosto de rede social. Gente, não gostar de rede social, hoje em dia não tem mais essa, né? É tudo na rede social. E outra, né? Rede social hoje é gratuita. Aliás, tem site gratuito hoje, que dá para você mesmo fazer. Então, outra coisa, não quer dizer que você tenha que se expor na rede social. Você pode fazer daqui a pouco publicações no início onde você não aparece. Até você começar a se encorajar, se estruturar um pouco mais, né? E aí começa a aparecer aos poucos. Eu vou dizer para vocês, eu sempre fui um pouco mais na minha, assim. Sempre tive dificuldade de me expor. Lembro na época da faculdade que tinha os estágios obrigatórios, que a primeira turma grande que eu peguei de criança para dar aula, meu Deus, foi um horror. Eu tremia, nem uma vara verde. Me lembro também de uma situação, era uma cadeira de dança no primeiro semestre. Dança para mim, Jesus Cristo. Eu não acredito, tinha que apresentar uma coreografia de dança para a turma. E como era do primeiro semestre, vinha toda a faculdade naquele horário, porque eles sabiam que ia ter apresentação de dança, para ainda tirar um sarro. Nossa senhora, foram os piores dias da minha vida. Mas eu sabia que eu tinha que me apresentar. Eu tinha que passar por aquela cadeira, senão eu ia ter que fazer de novo, e era pior ainda. Né? Então não adianta. Tem coisas que a gente tem que passar por cima. Vamos de novo pensar nos objetivos de vida, né? Quais são os objetivos de vida? A gente passa por diversos obstáculos, porque a gente tem, né, um propósito. Eu, para estar fazendo live hoje, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir fazer live. Quando eu entrei nas redes sociais, nossa, uma dificuldade enorme. Como é que eu vou fazer, gravar vídeo para expor nas redes sociais? Nunca imaginei. E hoje estou aqui fazendo live, né? Ainda, claro, estou aprendendo muito, né? Mas me sinto muito mais à vontade do que lá no início. Isso é uma questão de costume também, de hábito a gente vai pegando, tá? Então tem que enfrentar, não tem como ser de outra maneira. Certo, pessoal? Então, quis mostrar hoje para vocês aqui que a gente pode sim se qualificar, né? Pode aumentar o nosso valor, o nosso salário, que a gente pode aumentar o número de alunos também. Mas para isso, né, a gente deve seguir aí alguns caminhos. E hoje, aqui nessa live, eu dei 5 dicas, 5 caminhos que vocês podem seguir, né,
para conseguir esse objetivo. E eu vou falar muito mais sobre isso, sobre esses caminhos, lá na semana do Personal Sênior, tá? Então, só para relembrar aqui, vai ser entre os dias 21 e 25 de agosto. Você já pode fazer inscrição, vai lá na bio, que está no link, lembra lá no início da aula que eu falei? Embaixo do nosso nome lá do perfil tem a biografia. Lá tem um link, você clica no link, né, e faz o seu cadastro. Só botar lá o nome e o e-mail de vocês que vocês já vão conseguir se cadastrar totalmente gratuito, tá? Lá eu vou trazer diversas informações, além dessas, que vão ajudar vocês a faturar mais de 10 mil por mês sendo personal trainer de pessoas idosas. Ah, mas eu já sei tudo que eu preciso. Gente, eu vejo curso, eu vejo palestra de tudo que é profissional e eu sempre aprendo mais um pouco. Sempre, sempre, sempre tem coisa nova, tá? A gente vai ter agora por 2 semanas seguidas lives todos os dias, tá? Sempre às 21 horas. Cada dia tem uma live com um assunto diferente. E eu continuo ainda com live nas terças e nas quintas às 15 horas. Então, tem live terça e quinta de tarde e tem live de segunda a sexta-feira às 21 horas, certo? Esse é um aquecimento para a semana do Personal Sênior, tá? Então não deixa de assistir, compartilhe essa informação com outros colegas que também possam se interessar pelos assuntos que eu trago aqui e também por esse objetivo que eu tenho com vocês, certo, pessoal? Agradeço muito a participação de todos aqui e vou esperar vocês amanhã às 15 horas e também às 21. Espero ter ajudado e aguardo vocês amanhã. Boa noite, um grande abraço para todos.